Esse é um debate que, na verdade, está sendo organizado pelo Ocupa Tijuca. Falarei do Ocupa Tijuca em seguida da leitura do manifesto que nós preparamos para esse período eleitoral, tá? Mas, antes de tudo, eu só queria, primeiramente, novamente enfatizar que a presença de vocês aqui é muito importante, não só das nossas candidatas, dos nossos candidatos, né, mas de todos vocês, de todos nós que estamos aqui presentes, né? A gente sabe que esse período de campanha eleitoral é muito necessário que a gente faça esses tipos de movimentos, né? Que a gente se conheça, que a gente interaja, que a gente saiba o que está acontecendo, que a gente entenda o que está sendo colocado, a plataforma de cada uma, de cada um, quem já está atuando na luta, quem não está, é para isso que a gente está aqui, para conversar. E falar de onde nós estamos, né? A gente está aqui no Morro do Salgueiro, aqui na Tijuca, nessa favela aqui, que é centenária. Isso aqui, historicamente, é uma das primeiras ocupações do Costão da Tijuca, tá? Então, aqui nesse solo pisou muita preta, muito preto, assim, oriundos ainda do tempo da escravidão. Vem toda essa época aí de todas essas rusgas, de todo esse peso colonial pelo qual nós passamos aqui no nosso país, né? Que deixou a preta e o preto nessa situação que a gente se encontra e que, na verdade, estamos voltando, né, submergindo para esse local onde nós devemos estar, né, que é justamente onde as candidatas, os candidatos estão tentando galgar seus postos, e isso é importante. E aqui no Morro do Salgueiro, eu estou falando aqui, e, na verdade, a gente, quando fala desse território, a gente fala de muitos coletivos, a gente fala de muitos movimentos que acontecem aqui, apesar de ser um morro pequeno. Um morro que, segundo os últimos dados que nós temos, não chegam a 6 mil habitantes. Tá? Mas esse espaço no qual vocês estão aqui, que é o anexo de uma padaria do qual eu sou proprietário junto com o Marcelo, esse meu parceiro aqui que está do meu lado. E agora eu vou fazer a leitura de um texto que, gente, para nós organizarmos este momento no qual nós estamos aqui, foi tudo fruto de muito debate, muita conversa, muito encontro, não necessariamente presencial, foi feito de forma remota, mas elaboramos um texto, tá, para a gente poder dizer o porquê nós estamos aqui e ser efetivamente um ponto de partida para esse nosso momento. E o porquê nós estamos aqui. Nossa luta para derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo. Fome, desemprego, aumento de preços dos alimentos, do gás, da energia, aumento da violência e das mortes de mulheres, do povo preto, do povo pobre, das favelas e das pessoas LGBTI+, são as principais marcas do governo Bolsonaro e de seus aliados bolsonaristas nos governos dos estados, Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional. A escolha do povo deve ser respeitada e não aceitaremos qualquer ameaça de golpe ao resultado das urnas. Vamos dar um basta. São 125 milhões de brasileiros e brasileiras que não sabem hoje se terão o que comer amanhã. Quase 60% da população. Desses, 33 milhões passam fome todos os dias. A renda média dos trabalhadores e trabalhadoras em 2022, este ano, chegou ao menor patamar dos últimos 10 anos. O governador Cláudio Castro, aliado do governo Bolsonaro, promove uma política de guerra e morte nas favelas do Rio de Janeiro, autorizando operações policiais mortais. 3 delas foram as mais letais da história do nosso estado e levaram ao assassinato de 72 pessoas. Aumentos sucessivos da gasolina e do óleo diesel, que geram aumentos dos preços dos alimentos e só beneficiam meia dúzia de acionistas da Petrobras. Atraso do início da vacinação, que acabou causando a morte por Covid de parentes, vizinhos e amigos, de quem nunca iremos nos esquecer. Essa tragédia foi causada pela política genocida de Bolsonaro, que apoiou tratamentos e remédios sem eficácia.
Por tudo isso e muito mais que nem está aqui relatado, fora Bolsonaro, fora Cláudio Castro. Força nas ruas e voto na urna para derrotar a inflação, para derrotar a fome, o desemprego e a carestia, para derrotar o genocídio da população negra, pobre, das favelas e das chacinas que acontecem no nosso estado, para salvar a Amazônia, o Cerrado e os povos originários e quilombolas, em defesa de uma renda mínima para todos os trabalhadores e trabalhadoras como uma política permanente, em defesa de uma política agrícola voltada para a alimentação do povo brasileiro e não para o lucro dos latifundiários da exportação, em defesa de uma nova política de segurança pública e contra a guerra às drogas, na verdade, uma guerra aos pobres, em defesa da garantia de direitos trabalhistas a todos os trabalhadores e trabalhadoras informais e de aplicativo. O Ocupa Tijuca é um movimento social suprapartidário que luta por uma sociedade justa, igualitária, fraterna e sem preconceito. Esses somos nós, o Ocupa Tijuca, viu? Este é o nosso manifesto. Gente, tendo dito isso, eu passo agora a palavra para uma apresentação inicial. Assim, vamos colocar uns 5 minutos nesse momento? Vou começar contigo, viu, Mônica? Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Mônica Francisco, estou candidata à reeleição a deputada estadual pelo PSOL. É bem rápido mesmo. Só... É melhor levantar, né? Acho que é melhor, né? Boa tarde a todos e todas. Me chamo Yuri, sou vereador pelo PSOL em Petrópolis, vereador mais votado. Sou militante da educação, da moradia popular e de tantas outras lutas aí do nosso campo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Gustavo Pedro, eu sou militante do PCB, né, do Partido Comunista Brasileiro. Sou candidato a deputado federal, primeira vez aí me lançando, tenho 27 anos. E acho que as lutas assim mais recentes, né, que eu venho tocando são as lutas de organização da juventude trabalhadora e do movimento popular nos bairros, né? Aí acho que é isso, depois a gente vai para o debate. Valeu. Boa tarde, eu sou a Thaís Ferreira. Já que temos transmissão, vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher negra de baixa estatura, com longos cabelos crespos e visto hoje uma blusa verde. Eu já sou vereadora na cidade do Rio de Janeiro, estou candidata a deputada federal, também pelo PSOL. Sou a única mulher negra eleita vereadora na legislatura de 2021 até 2024 pelo PSOL e estou lutando por dignidade para geral desde o começo da vida. Eu acho que toda luta deve começar pela dignidade para todas as crianças e mulheres, sobretudo pessoas trabalhadoras que sabemos que somos. Muito obrigada. Vou convidar os colegas, se puderem, a fazerem a sua autodescrição. É muito importante para nós. Ótimo, candidata. Ótimo. Sou um rapaz branco, 1,77 m, mais ou menos. Visto uma camisa amarela, calça jeans. E acho que é isso. Tem um bigode também, que acho que é uma coisa que muita gente repara. Faz diferença, Gustavo. O outro que falou que é o charme vai se apresentar agora. Fala, Yuri. Eu sou Yuri, sou um rapaz de estatura mediana, pardo, com barba, bastante barba e um cabelo preso. E estou vestindo uma blusa preta. Sou uma mulher negra, de baixa estatura, 1,57 m. Sou uma mulher de cabelos rastafari vermelhos e visto um vestido azul marinho. Perfeito, Mônica. Mônica, já segura o microfone aí, que agora, como a Suzana tinha comentado, eu vou fazer a pergunta que o Ocupa Tijuca elaborou na nossa plenária, que a gente pensou para ser uma coisa objetiva e assertiva, né, nesse momento.
E a pergunta é a seguinte, que eu vou pedir a todas as candidatas e candidatos que respondam a mesma pergunta, tá? Nesse nosso bloco inicial. Como foi colocado aqui, o Ocupa Tijuca surgiu em 2019 para lutar contra o fascismo de Bolsonaro e o do bolsonarismo. Esse período trouxe muitos problemas para as trabalhadoras e trabalhadores brasileiras, sendo a fome, a fila do osso, o aumento das pessoas em situação de rua, o que evidencia isso. Mas nossas derrotas vêm de antes, pelo menos desde o golpe de 2016. E mesmo que consigamos reverter esse cenário nas urnas, onde temos muita chance, ainda assim, derrotar Bolsonaro não basta. É preciso mais que uma vitória eleitoral. É preciso reorganizar o povo para avançar por direitos, pois somos nós, trabalhadores e trabalhadoras, que construímos tudo. Então, queremos saber dos planos das candidaturas e dos possíveis deputados e deputadas como enfrentar a situação e como vão colocar seus cargos à disposição das organizações do povo. Candidata, deputada, por favor, com a senhora, 5 minutos, tá? Gente, responder tudo isso em 5 minutos. Bom, como eu já tenho uma experiência, né, como parlamentar, deputada e presidenta da Comissão de Trabalho, Seguridade e Legislação Social, não que seja uma fácil resposta, porque é um tema extremamente complexo. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem hoje, atualmente, 2.700.000 pessoas com fome, a gente tem um déficit enorme de restaurantes populares, o auxílio emergencial, que seria, né, o que salvaria as pessoas via governo federal e via Supera Rio de Janeiro, o famoso Supera RJ, que virou o Espera RJ, poderia diminuir isso, diminuir o impacto. Segundo a Fiocruz, 57% dos lares aqui no estado do Rio de Janeiro são chefiados por mulheres, e mulheres negras, mães solo. Isso impacta ainda mais, porque a gente tem um problema profundo, eu acho que a Thaís vai falar um pouco sobre isso, que é a dificuldade da escola em relação à alimentação, à merenda. Então, a gente está falando de um processo de fome que é anterior, inclusive, à pandemia, e que se agudizou na pandemia e que se estende agora nisso que a gente está chamando de final de período pandêmico. A gente tem uma grave crise no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é o estado em que há mais concentração de desempregados do Brasil. De cada 10 desempregados no Brasil, 7 estão no estado do Rio de Janeiro, e o processo da Lava Jato foi crucial para ampliar e aprofundar, né, o desmonte das empresas e a ampliação desse desemprego sistêmico que se agravou sobre o Rio de Janeiro, somado a isso o regime de recuperação fiscal. Eu sou militante da economia solidária, venho da economia solidária, uma economia que já acontece, ela não é uma economia nova, ela é uma economia ancestral, ela é uma economia das mulheres pretas organizadas, sobretudo, primeiro para se organizar para sobreviver no pós-escravização, para a compra dos seus irmãos e irmãs pretos e também para ganhar a sua subsistência. Então, a economia solidária, ela funciona numa relação, né, de respeito à escala humana, de respeito ao meio ambiente e na cooperação. E a gente está no lugar certo para pensar isso. É uma economia que acontece a partir do artesanato, a partir das iniciativas dos territórios. Então, é importante que a gente, nas agências do Estado, agências públicas, como a AGRIO, por exemplo, que é uma agência de fomento público, que ela possa garantir microcrédito, por exemplo, para os pequenos empreendedores. A gente está dentro de um empreendimento popular. Eu diria que é um empreendimento popular, econômico, socioeconômico, solidário, porque tem um impacto social também, né? Eu diria que é uma economia criativa, né? Então, precisa-se agir com fomento, microcrédito, principalmente, porque ajuda a minorar. Nós temos um horizonte onde o emprego formal, aqui para o estado do Rio de Janeiro, né, com o processo de desindustrialização do estado do Rio de Janeiro, com desmonte dos polos, né,
naval e industrial, principalmente. A nossa cidade tem uma vocação de serviço muito grande, via turismo, por exemplo. Isso também é um ponto importante. Lembrando, gente, que as candidaturas proporcionais, elas não têm um programa como as majoritárias. Isso é importante também para que as pessoas entendam o papel do deputado, o papel do legislador. Nós legislamos, nós produzimos legislação, nós também incidimos no orçamento público. E isso é importante porque a gente tem no estado do Rio de Janeiro, falta 1 minuto, um problema muito grave num estado do Rio de Janeiro com fome, desempregado e num processo de extrema pobreza, de aumento de população em situação de rua, que é o orçamento do Estado, ele não privilegia, de fato, o fomento às empresas, às micro e pequenas empresas, que são as que estão no bairro, são as padarias, são as lojinhas que vão gerar o suposto emprego formal. A gente não vai entrar nem na questão, né, da deforma trabalhista, mas, de alguma forma, gera o emprego formal. Mas a gente legisla e incide sobre o orçamento do Estado. E aqui no Estado do Rio de Janeiro nós temos um orçamento que privilegia a segurança pública. São 13,4 bilhões de reais que são a dotação orçamentária para a segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, para o aumento da letalidade e precarização extrema e controle militarizado da classe trabalhadora. Segundo, nós só temos, por exemplo, para a política para as mulheres e emprego, trabalho, geração de trabalho e renda, é uma política para as mulheres, R$5.000. Então, a gente precisa disputar um orçamento, precisa incidir no orçamento. Quem tem que apresentar programa é quem é candidato ao governo do Estado. Nós, como legisladores, candidatos a legisladores, ou sermos reeleitos como legisladores, precisamos fiscalizar o Executivo para a execução, de fato, dessas políticas públicas que diminuam o impacto, que aumentem e ampliem a possibilidade de geração de trabalho e renda, geração de empregos, minoração da fome e da pobreza no Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Obrigado, candidata. Yuri, a palavra é tua. Bom, pessoal, para estender um pouco aqui a apresentação, eu sou professor de História por formação, também gestor público com especialização em cidades e planejamento urbano. Por que eu quis fazer esse recorte? Porque nós não vamos debater nenhum tipo de organização popular sem entender o papel dos territórios. E aí o apelo da nossa candidatura, antes de tudo, passa por se entender um estado do Rio de Janeiro que nasce nas cidades. Todo mundo tem endereço, todo mundo, ou quase todo mundo, tem um CEP, porque muitos dos nossos territórios sequer possuem CEP. As pessoas têm que pegar a carta de correio na padaria, no bar, no vizinho, mas a vida começa onde a gente mora. E todas as complexidades, interseccionalidades, todo o conjunto das nossas pautas estão concentradas nesses endereços, muitos alheios às políticas públicas. Então, a nossa candidatura, antes de tudo, é uma candidatura municipalista. Um termo que, infelizmente, o nosso campo discute muito pouco, mas que, na literatura da esquerda, é um termo libertário. E entendendo também que a ideia de municipalismo libertário, ela tem um foco, uma ênfase nos territórios dos subúrbios, das favelas, das periferias dessas cidades. Então, eu sou um cara do interior. Eu estou em Petrópolis, que é o meio do caminho da região metropolitana, com o interior mais raiz do estado do Rio de Janeiro. Porque, mesmo sendo de um município do interior, ele é considerado da região metropolitana. E tem 306 mil habitantes. É uma cidade polo da região serrana. E essa crítica que a gente faz à política fluminense é de, infelizmente, até hoje, nós não entendermos ainda o estado do Rio de Janeiro, que começa pelas cidades. Eu sou um crítico do pacto federativo que nós temos na Constituição de 88, porque nós temos um grande acúmulo da carga tributária na esfera da União, um tanto pouco na esfera das unidades federativas, os estados e os municípios. 5.570 municípios do nosso estado do Rio de Janeiro pouco possuem de disponibilidade orçamentária, financeira e até mesmo política para construir os serviços e políticas públicas que a gente precisa. Então, a nossa candidatura é uma candidatura das cidades, porque para nós, mesmo com o amor que temos ao estado do Rio de Janeiro, ao nos considerarmos povo fluminense,
a ideia de Estado é algo abstrato se não começar nas cidades, que é onde urge a realidade. E aí, falando de realidade, é claro que essa realidade ela tem um público muito específico que sofre com a falta de saneamento básico, de educação, de acesso à cultura, de emprego, majoritariamente mulheres, negras e jovens. Isso é indiscutível. Mas trazendo também para um debate de classe, um debate de território, nós precisamos entender que as cidades que não estão no eixo Rio-Niterói, e aí eu incluo a Baixada também, são as mais prejudicadas. Porque nos últimos anos e décadas, o estado do Rio de Janeiro não atravessou essas margens dessas cidades. As grandes discussões políticas do estado do Rio de Janeiro não chegaram nessas cidades, e aí incluo os territórios também dos subúrbios da cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho, junto dos companheiros e companheiras da Associação de Moradores da Comunidade São João Batista, de vários colaboradores do Movimento Petrópolis Sem Fome, que criamos na pandemia, se estendeu pela tragédia e está até hoje, uma cozinha popular organizada num território, que é a Comunidade São João Batista, que é na Eduarda Silveira, que é a margem da BR-040. Para vocês terem ideia, a cada semana um jovem negro é preso. De 15 em 15 dias, um jovem negro é assassinado pela polícia. E pouco se fala, porque esse jovem negro está no interior do estado, numa comunidade paupérrima, que era um lixão até pouco tempo, mas ele não aparece nas manchetes de jornal porque a comunidade São João Batista não está no grande eixo da região metropolitana. Então, o nosso apelo é esse, que o estado do Rio de Janeiro comece pelas cidades e o nosso foco, vou falar um pouco melhor sobre isso, é iniciar esse debate pela pauta da moradia. Sem teto digno, não tem acesso à educação, à escola, ao PSF ou a qualquer tipo de serviço público. Então, a gente reivindica as cidades e reivindica um estado do Rio de Janeiro que entre na lógica municipalista. Aí vou falar um pouco aqui de moradia, de educação, de cultura, de combate às opressões, mas que partam sempre da ideia do território, da ideia dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Candidato, obrigado, senhor. Agora passa a palavra imediatamente à candidata Thaís. Bom, muito obrigada. Eu acho que importante não só falar sobre as nossas visões de mundo e os apelos das candidaturas, dos lugares que nos colocam enquanto deputados estaduais ou federais que seremos no futuro, mas falar também sobre o principal que a gente deve estar discutindo com a população, que é sobre a importância do controle social, a importância da participação e da garantia dela em quaisquer que sejam os mandatos, sejam eles do legislativo, municipal, estadual e sejam até mesmo dos governos executivos, porque nós sabemos que os conselhos precisam funcionar junto do povo e não só para aqueles que estão fazendo politicagens perto daqueles que são os que denominam o poder hoje. E essa participação começa nesse tipo de discussão que não é só no período eleitoral. A gente está falando de um coletivo que já se organiza, que faz um debate maduro e profundo sobre a visão do que a gente quer para o Brasil a seguir, mas que também precisa continuar perto dos futuros mandatos, para que as cobranças sejam de fato feitas, para que as cobranças cheguem em quem tem que chegar. E somos nós, as pessoas que já estão colocadas, né? Eu falo aqui do meu lugar no Legislativo Municipal, mas falo também de alguém que está buscando uma cadeira no Legislativo Nacional. E aí, falando especificamente desse lugar, quando a gente olha para o Pacto Federativo, que eu também sou bastante crítica, porque ele não resolve a maior parte dos nossos problemas, ele serve apenas para perpetuar poder e controle na mão daqueles que sempre o tiveram, a gente precisa falar de coisas muito importantes. A gente precisa falar da autonomia que a gente tem no Legislativo para fazer mudanças de fato efetivas para a população do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro. Somos nós responsáveis por uma fiscalização, muitas vezes de um orçamento que chega para nós fictício, pois ele não será aplicado. Somos nós responsáveis por legislar, muitas vezes em leis que nunca chegarão nem às sessões plenárias de votação, porque as nossas bancadas de esquerda, comprometidas com justiça social, ainda são as menores. Somos nós aqueles que criticamos as deformas, criticamos, de fato, todos os retrocessos, as portarias do absurdo, mas também somos nós o que ainda não tem capacidade de articulação política para fazer com que tudo isso volte a ser direito garantido. Os nossos direitos são garantidos a partir da Constituição, a partir de pactos muito emblemáticos. A gente fala do SUS, eu falo muito profundamente do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o maior documento do mundo de proteção integral de vidas de pessoas humanas. É ele que vai garantir a profissionalização dos futuros trabalhadores e trabalhadoras, que somos nós hoje no presente, mas que serão nossas crianças. Então, tudo isso precisa de não só bancadas alinhadas, mas precisa de um povo cada vez mais consciente da sua necessidade
oportunidade de participação, não só com os manifestos, que são muito importantes. Eu acho que as cartas compromisso têm servido também como mecanismos de controle muito oportunos, e aí eu espero receber uma carta compromisso do movimento de vocês, porque eu vou ter muito orgulho em poder assiná-la para ser cobrada, porque é a partir dessa cobrança de trabalhadores e trabalhadoras organizados, de pessoas que olham com crítica para a nossa privatização que acontece aos nossos olhos, o entreguismo, né, do desgoverno e também as cobranças necessárias ao próximo governo, que eu espero que seja do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que nós vamos ter de nos debruçar para garantir a retomada dos direitos. O revogaço que vai ter de acontecer só vai ser possível se a bancada de governabilidade do PT estiver pronta para articular, e a bancada de esquerda como um todo também. Nós só poderemos voltar atrás das portarias do absurdo, das emendas, das MPs, a partir de uma articulação coesa e conjunta. Falando de governo federal, porque é desse lugar que eu estou olhando a disputa, né? E é desse lugar também que eu vou me colocando. Então, eu peço aqui para vocês que, para além dessas questões, tragam para a gente as ferramentas e mecanismos de controles que nós levaremos para os parlamentos no futuro. Porque o nosso discurso aqui, nós estamos entre pessoas que defendem as mesmas causas, com algumas divergências sim, com visões diferentes sim, mas que precisam estar em coesão pela justiça social. E são essas pessoas que estarão defendendo trabalhadores e trabalhadoras no plenário. Não duvido disso, vejo no trabalho de Yuri, no trabalho da deputada Mônica, no trabalho do futuro colega também aqui, que do movimento social na construção de partido já o faz na sua construção, que eu faço diariamente, mas precisamos entender que esse poder, ele só será operado de forma efetiva para o povo e pelo povo, a partir da inserção do povo na participação disso. Então, convido trabalhadores e trabalhadoras, convido os movimentos organizados a estarem conosco na construção das pautas de reconstrução do Brasil. Não só nas eleições, mas nos momentos que seguirão depois. Muito obrigada. Candidata, obrigada, senhora. Passa a palavra imediatamente ao candidato Gustavo. Eu acho que a pergunta ela é muito boa, né? Porque a gente pode expor um pouco do que são visões diferentes dentro de um campo que é muito próximo realmente, mas que a gente pode apresentar, né? Eu sou um candidato do Partido Comunista, sou comunista, e a gente entende que as questões que estão colocadas aqui, obviamente não começaram, né, com o bolsonarismo, como já foi colocado na pergunta, porque são fruto de contradições e de acirramentos de contradições do próprio capitalismo brasileiro. É importante a gente dar nome ao problema, e aí eu acho que é fundamental a gente colocar isso, porque os problemas fundamentais do povo brasileiro a gente consegue rompendo com a lógica do capital, né? Organizando uma luta anticapitalista, a gente tem possibilidade de construir um país de fato para o povo trabalhador do nosso país, que hoje é negado. Hoje, né, todas essas políticas, né, bolsonaristas, as políticas do governo Temer também, que afetam muito algumas das políticas, né, também dos governos progressistas, né, que foram os anteriores, né, de Lula e Dilma, afetaram a classe trabalhadora, e eu acho que é muito tranquilo a gente poder trocar essa ideia e poder vislumbrar para frente, né, como que a gente organiza. Porque, por exemplo, a política de segurança pública que a gente organize para os trabalhadores tem que pautar no Congresso Nacional, e aí a gente construir um programa que a gente paute isso com muita firmeza, o fim da guerra às drogas, né, que é um disfarce, na verdade, né, uma desculpa para utilizar mecanismo de repressão e de controle social contra a população pobre, contra a população negra dentro das favelas do nosso país e das periferias. Porque a gente entende, inclusive, que o processo de militarização ele é mais amplo do que simplesmente a política de segurança pública, inclusive, né? Porque se a gente fala, por exemplo, né, de acabar com a polícia militar, a gente pauta isso, mas não só isso, porque a polícia civil opera numa lógica militarizada também no nosso país. A gente acabar com a militarização dentro da segurança pública é reorganizar a segurança como um todo, que envolve, por exemplo, uma reforma do judiciário. Porque o judiciário, ainda que a gente tenha os nossos direitos, assim, né, digamos, garantidos, na hora que a gente está tomando um enquadro, chega no judiciário, o judiciário também vê a gente como inimigo. Vê classe trabalhadora, e aí, principalmente a juventude negra, como inimigo, e assim somos tratados em frente ao judiciário. No sistema carcerário, também. Então, a reforma de um sistema de segurança pública, a gente tem que pautar a desmilitarização do policiamento como um todo, seja as polícias civis ou militares, e organizar uma nova forma de garantir a segurança dos trabalhadores de fato, e não isso hoje que acontece, que é
é uma segurança que é pautada para o capital, na verdade. Protege a propriedade privada, protege os meios de produção e desprotege os trabalhadores enquanto está buscando apenas controlá-los nos seus territórios. Eu acho que esse entendimento faz a gente ter uma visão de luta anticapitalista antes de tudo, porque é enfrentando a lógica de acumulação do capital que a gente vai conseguir fazer isso. E aí, algumas outras pautas também, por exemplo, que a gente está tentando colocar muito, questão do combate à fome. A fome, por que existe fome num país que é produtor de tanto alimento como o nosso? A lógica do capital impõe que é melhor exportar para ganhar em dólar, para tirar a diferença, do que alimentar o próprio povo brasileiro. Alimentos que estão sendo produzidos aqui estão sendo vendidos lá fora, para alimentar animais que vão alimentar outras pessoas de outros lugares do mundo. A gente entende que a classe trabalhadora é internacional, mas que a gente tem questões emergenciais do povo brasileiro que a gente tem que lidar. Essas são algumas das questões que a gente está querendo pautar, e aí eu acho que tem essa inversão de lógica da forma de fazer política. A gente defende uma política de novo tipo, que é a política pautada a partir da construção de conselhos populares, regionais e temáticos, nos bairros, nos distritos e nas cidades, para que a gente rompa com essa lógica de que a gente simplesmente delega um mandato parlamentar a todos e todas nós que estamos aqui, enquanto o parlamentar fica 4 anos, não sendo o caso, né, de vocês aqui, porque vocês têm conexão com movimentos sociais, mas se o parlamentar quiser, ele fica 4 anos lá sem fazer um repasse para a sua base. A gente entende que a construção dos conselhos populares é fundamental para que a gente debata de forma não apenas consultiva, porque, por exemplo, o orçamento participativo tem uma questão consultiva apenas, a gente tem que deliberar nos nossos locais de atuação, porque fundamentalmente somos nós que sabemos os problemas fundamentais do povo trabalhador onde a gente está. E a política tem que ser pautada a partir do local de atuação onde a gente atua, nos nossos locais de moradia, de trabalho e de estudo também, porque é assim que a gente vai conseguir construir o poder popular. É isso, obrigado. As candidatas e candidatos que responderam essa primeira pergunta do Ocupa, muito obrigado. E feitas essas considerações, essas falas, essa resposta, né, que nos foi dada a essa primeira pergunta, a gente parte então para esse segundo bloco. A gente faz uma pergunta daí da plateia para todos que estão aqui, tá? A pergunta vai ser a mesma para que as senhoras e os senhores possam responder, tá bom? E aí quem quiser fazer uma pergunta, levanta a mão. Pode? Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Pedro, eu sou um dos integrantes aqui do Ocupa Tijuca. Também sou membro da Juventude Comunista do Partido Comunista Brasileiro. Minha pergunta vai girar em torno dessa apresentação geral, assim, a questão da organização, né? Acho que a gente tem vários problemas, né, vários desafios aí a nível da organização popular e também essa interação, né, dos mandatos, né, da política institucional com a organização de base. E eu queria que os candidatos e candidatas pudessem trazer, assim, qual seria os grandes problemas, os grandes desafios. A gente sabe que é preciso a base estar organizada, é preciso que a base esteja articulada com os mandatos, com os partidos, com a institucionalidade, mas também acho que a gente precisa fazer uma avaliação de quais são os desafios, quais são os problemas que a gente tem pela frente, né, para tocar, para que isso realmente aconteça, se efetive, né, e a gente possa avançar. Gostaria de saber, então, se puderem elencar assim, como enxergam esses desafios, o que a gente tem que enfrentar pela frente. Obrigado. Bom, deixa eu ver se eu entendi, né? A gente tem vários desafios mesmo. Derrubar Bolsonaro é o nosso maior desafio. Eu não quero que isso soe como pessimista, mas como realista da conjuntura que a gente está vivendo e do que a gente vai enfrentar. Quando a gente traz, né, para colocar na arena os nossos corpos, a nossa vivência, as nossas experiências, para estar nesse lugar do parlamento, da política institucional, no caso no legislativo, vindo de uma trajetória com bandeiras de luta que acabam contaminando, no bom sentido, a nossa produção, a nossa construção, que também vai se agregando a outras nesse diálogo profundo
com a sociedade civil organizada, com os partidos, com os movimentos sociais, com as juventudes, com os diversos coletivos, que trazem, né, para a gente mais temas dos quais a gente se apropria e vai incidindo. Bom, essa lógica deveria ser numa crescente, né? E a gente tem o primeiro desafio, eu diria, que para além de derrubar Bolsonaro, é retomar o diálogo com as ruas. Eu não diria que voltar para a base, porque eu sou a base. Não, eu sou a base. Real, né? Não tem mais base do que uma mulher negra, favelada, né? Que vem da classe operária, e trabalha precarizado a vida inteira. Esse é o melhor trabalho que eu tenho hoje, né? Onde eu ganho dignamente, onde eu posso ter uma casa onde eu tenho água. A minha vida inteira foi atravessada por falta d'água. Então, assim, nem uso esse termo voltar para a base. Mas a base, o que a gente chama de base, a classe trabalhadora como um todo, está contaminada por uma resistência muito grande ao discurso das esquerdas. E, por outro lado, as esquerdas e seus coletivos, as suas organizações, são arrogantes. Têm dificuldade de entender que a classe trabalhadora ela não tem tempo. Ela está espremida entre 3 horas para ir e 3 horas para voltar para o trabalho. E ela só tem conforto no domingo na igreja. E o outro grande desafio que a gente vai ter pela frente é o fundamentalismo religioso. É enfrentar os coletivos organizados a partir de um pacto, de um campo religioso que não tem nada de cristão. Se reivindica cristão, mas não tem nada de cristão. Então, esse é um grande desafio que a gente tem para frente. O terceiro é reconhecer a necessidade de dialogar e ter paciência para dialogar, disputar linguagem. Linguagem. Não adianta falar de poder popular, de revolução, de processo revolucionário. Tudo que a gente fala disso. A gente entende isso. Mas o nosso povo está com fome, desiludido, desesperançado, desempregado na rua, completamente sem perspectiva de futuro, com a letalidade aumentando, o controle militarizado aumentando para controlar a classe trabalhadora, o sistema carcerário explodindo. Vamos ter daqui a pouco 1 milhão de pessoas encarceradas no Brasil. Nesse período de pandemia, 49 mil mulheres pretas e pardas foram acrescidas ao sistema carcerário porque furtaram para comer, em sua maioria. Então, esse é o desafio. Como é que a gente fala com essas pessoas? Como é que a gente coloca a nossa arrogância acadêmica, intelectual no bolso e fala com as pessoas da vida real? Como a gente disputa a linguagem que o fundamentalismo ganhou. Eu sou pastora evangélica. Eu sou pastora. Não adianta o discurso das esquerdas afasta. Não adianta debochar da Michele Bolsonaro e depois querer falar com a sua vizinha que é da Assembleia de Deus. Ela não vai te ouvir. Não adianta debochar do Cabo Daciolo e querer falar com a sua amiga que é evangélica. Ela não vai te ouvir. Porque quando você faz meme, quando você debocha do Daciolo, da Michele Bolsonaro, você está debochando da sua vizinha. Você está debochando daquela pessoa que a gente vai entregar o folheto lá na Praça Sans Penha. Então, são muitos desafios que a gente tem que construir junto. E o último, para terminar minha fala, eu vivia isso com a Marielle, foi o primeiro mandato que eu trabalhei na minha vida, e vivo isso hoje. Quando a gente é parlamentar, as pessoas esquecem, a régua passa igual para todo mundo. As pessoas olham para a Thaís da mesma forma que olham para aquela política de curral, aquela política que faz política na Zona Oeste, construindo curral, fazendo manutenção de curral, comprando voto. Olha para ela e vê a mesma coisa. Vai olhar para você como qualquer outro candidato que ele está acostumado a ver, que compra voto,
que, sabe, vai olhar para a gente da mesma forma. Tudo bem, mas aí vem nos nossos coletivos. Você chega num encontro e diz assim, não, aqui só vai falar movimento social, parlamentar não fala. Gente, a gente é da base, a gente é militante, a gente só está cumprindo uma tarefa de parlamentar. Disse, não, aqui parlamentar não fala. Parlamentar que não participa. Então, esse é um outro grande desafio. Ou é para construir conosco, de fato, é para se apropriar dos nossos mandatos, que ela falou de controle social. Não é só controle social para saber que a gente está trabalhando, porque a gente trabalha para caramba. A gente constrói para caramba. São 90 leis minhas, só minhas, sem contar com a autoria. A gente trabalha para caramba, as nossas equipes trabalham muito. A gente roda muito, a gente anda muito. Então, assim, e a gente vivia isso com a Marielle. Hoje somos todos Marielle. Mas quando a gente chamava a galera para reunião, para ocupar, para participar com o mandato da Marielle, às vezes é uma política, não, a gente é apartidário. Então, são muitos desafios. E os nossos inimigos que estão no poder não querem largá-lo, se organizam, disputam a linguagem, vai lá e ganha o nosso povo. Então, a gente tem muita tarefa para o próximo período. Para finalizar minha fala, celebro esse espaço sagrado do Caxambu, de organização das mulheres, um espaço em que a gente já esteve muitas vezes, e a última vez que eu estive aqui foi para vivenciar junto com as mulheres aqui do Salgueiro, as irmãs aqui do Salgueiro, eu sou cria do Borel, dá para ver daqui de cima, aqui na Tijuca, com as irmãs aqui do Salgueiro, vivenciar o luto, o choro pela execução da Marielle. Então, voltei aqui hoje, depois desse dia em que a gente, em roda, chorou e lamentou a morte da nossa irmã Marielle. Então, voltar aqui hoje é... Obrigada. Muito. E eu só lembrei depois, né, Emerson? Falei, putz, grila. Então, assim, vamos reverenciar esse espaço, que também é um espaço... Minha amiga Bruna Pontes, que fez o ERS comigo, está aqui com vocês, reverenciando, colocando o corpo, a vida, os saberes e também o aprendizado para construir com as herveiras. E eu quero estar à disposição, acredito que todo mundo que está aqui à disposição desse projeto, dessa proposta, dessa construção, porque eu digo, durante muito tempo, as ervas foram o meu SUS. A erva de bicho para curar cobreiro, né, a taioba para comer, que dava para pegar no mato, o caruru que nascia na frente da porta da minha casa, era a erva de bicho, porque minha mãe vivia dentro do rio lavando, e a gente também, mexendo no mato, todo mundo com cobreiro, o tempo todo com cobreiro. O SUS da benzedeira, né, para rezar, é o mastruz, é o boldo, é o lambedor. Então, durante muitos anos, para muita gente que está aqui também, o nosso SUS foi a erva que a gente tirava do mato para fazer o chá, para fazer o emplastro da ferida, da dor, e vivenciar isso aqui, sentir a energia desse lugar que vocês constroem tão bem. A gente quer muito estar aqui de novo, não só para estar aqui pedindo voto, ou se colocando, mas para estar aqui também para receber essa energia, essa força ancestral do Caxambu, do Salgueiro, que é uma das favelas mais pretas aqui da Grande Tijuca, né, onde a gente se reconhece. Morei aqui 1 mês e meio, bem rapidinho, mas é um lugar que a gente ama pra caramba. Obrigada. Companheira importantíssima, a Mônica. E aproveitando também a primeira pergunta, tentando ser mais sólido na resposta, o que a gente defende para contribuir com a organização popular no eventual mandato estadualizado é articular com os movimentos sociais gabinetes populares em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro, principalmente nas cidades estratégicas e em territórios estratégicos da região metropolitana. O que é isso? É a gente ter uma extensão do nosso gabinete da LERJ na relação junto de movimentos que fazem a atuação por todo o estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, eu sou da região serrana, a gente tem que ter ali, logo ao lado em Areal, para dialogar com Paraíba do Sul, com Três Rios, um gabinete nosso.
É claro que não é criar uma estrutura burocrática, mas é articular com uma associação de moradores, com o movimento de negritude, com o movimento de defesa dos servidores, o movimento de educação popular, uma expressão do nosso gabinete que fique aberta para atender às demandas locais. E por que nós defendemos isso? Porque é o que a gente faz no mandato popular na Câmara Municipal de Petrópolis. Nós somos o mandato que mais fez audiências públicas. E não audiências públicas só para cativar um debate. Foram mais de 20 em menos de 1 ano e meio de mandato. Mas audiências públicas que buscam articular as causas populares dentro do parlamento. E não tem como fazer isso, né, Thaís? Sem trazer essas pautas a partir dos movimentos. Até no nosso panfleto aqui a gente tem um breve resumo de algumas das pautas que para nós são muito importantes e que entram nessa seara de como dialogarmos com a classe trabalhadora que não está organizada. De como dialogar com esse povo que não está nos nossos movimentos. Porque eu tenho uma aversão muito grande quando nós falamos como dialogar com a classe trabalhadora. Peraí, nós somos classe trabalhadora. Como dialogar com o povo? E aí, até parafraseando o Chico, eu não abro mão do meu mandato de cidadão. Hoje eu estou vereador, mas antes de tudo eu tenho um mandato de cidadão. Antes de tudo eu sou povo. Eu também sinto as dores que toda a coletividade sente. Claro, cada um num certo nível de intensidade. Então, a partir disso, a gente iniciou um grande processo de audiências públicas. Eu sou o único vereador que faz gabinete de rua. Nós temos um programa no mandato chamado Petrópolis dos Bairros, que dá atenção àquilo que muitos vereadores de bairro fazem nas cidades, que é a zeladoria, que é ouvir a associação de moradores sobre um ofício que foi perdido. E por que a gente tem essa estratégia? Claro, primeiro, por uma sensibilidade ao que acontece no território. Como eu disse, nós somos municipalistas. Nós entendemos que as cidades são construídas nos bairros, favelas e comunidades. Mas também para entender que quando eu falo com um trabalhador rodoviário, lá em Petrópolis são quase 2.000 rodoviários, é mais fácil eu conversar com ele sobre as lutas da classe trabalhadora se eu falar para ele que eu sou contra a dupla função. Se eu tiver com ele, como estive por várias madrugadas, nas paralisações e greves. Ao invés de chegar para ele e dizer o seguinte: olha só, meu irmão, eu sou de esquerda, eu defendo a classe trabalhadora. Ele, beleza, mas e o cobrador que está sendo demitido? O que você vai fazer como militante ou como vereador? Quando a gente chega e conversa com as mães, a gente chega para conversar com elas não só sobre o machismo estrutural na sua leitura que a esquerda faz, mas na realidade da violência obstétrica que ela sofre dentro da única maternidade da região, que foi inclusive minha primeira lei aprovada, a regulamentação de combate à violência obstétrica em Petrópolis, e que depois de tanta luta de companheiras como a Dani e de tantas outras mulheres que constroem nosso mandato, rendeu, por exemplo, hoje um banco de leite municipal nesse hospital que tem a maternidade. Uma proposta que a gente aprovou na Câmara e conseguiu batalhar. Algo que nos trouxe, Thaís, numa relação com as mães dos autistas. E aí, anteontem, vocês podem ver nas minhas redes, nós tivemos pela primeira vez na história de Petrópolis um lugar de escuta, um espaço aos quais as mães e os pais de autistas foram chamados pelo Departamento de Educação Inclusiva e Especial para serem ouvidos. Para dizer assim, ó, o meu filho é autista e ele não tem um educador, um monitor capacitado para atendê-lo. Estão pegando estagiários e estagiárias que são muito esforçados, mas que não estão formados para lidar com o meu filho. Olha só, no Centro de Educação Infantil que está minha filha, está acontecendo isso e isso quanto à medicação dela. Então, fruto de uma audiência pública que a gente fez. Então, seja para falar com o trabalhador rodoviário, com o trabalhador da educação, com as mães dos autistas, ou com quem perdeu seus filhos e filhas nas tragédias que a região serrana, ou nos alagamentos e enchentes que a gente tem aqui também na capital e na Baixada, nós precisamos falar de pautas, de causas, de dores. Nós não vamos mudar a estrutura se nós não discutirmos as urgências. Eu defendo que os nossos mandatos, obviamente todos populares, obviamente todos do campo progressista, somos o que somos e não escondemos o que somos, estamos na base, como foi muito bem dito, mas eles precisam se conectar com as urgências. Não tem sentido algum eu fazer um debate de planejamento urbano em qualquer comunidade se eu não conversar com a pessoa que precisa de um muro de contenção atrás da casa dela. Não existe possibilidade nenhuma de eu falar com ela sobre o déficit habitacional do estado do Rio de Janeiro ou no Brasil, que são 6 milhões de famílias sem moradia, se eu não falar para ela que eu defendi e aprovei na Câmara algo que está prestes a sair do papel, que é assistência técnica em habitação de interesse social. Que a prefeitura, minimamente, tenha um engenheiro, um arquiteto,
uma mão de obra técnica para orientar como se fazer os mutirões nas comunidades e requalificar as casas para que as pessoas não percam suas casas para depois serem jogadas no aluguel social. Ou pior, não percam seus irmãos e irmãs debaixo da barreira. Ou, no caso aqui da região metropolitana, tenham que ir para a rua. Famílias e famílias porque não conseguem pagar o aluguel social, aliás, porque não têm acesso ao aluguel social e não conseguem pagar o aluguel porque estão na informalidade. E no primeiro vento que dá, seja a pandemia ou a crise econômica, essas pessoas têm que ir para a rua porque não conseguem pagar um aluguel de R$300 nas comunidades de qualquer cidade desse estado. Então, discutir as urgências é mudar as estruturas e que a gente possa fazer isso numa perspectiva de território. E, a partir desses territórios, construir a luta. E aí, para terminar mesmo, a gente tem uma estratégia, para além do gabinete de rua, para além da audiência pública, para além de trazer as pautas junto dos movimentos por parlamento, dessa forma como a gente colocou, que é também, nessa relação com os movimentos sociais, ter projetos nas comunidades. Então, existe um mandato popular e existe uma atuação paralela, uma atuação que vai além do legislativo, que nós fazemos enquanto movimento social. Porque nós não deixamos de ser movimento social quando viramos também um mandato. Nós temos uma cozinha popular, como eu disse, na comunidade São João Batista, junto da Associação de Moradores. Nós temos, em 2 territórios, projeto de futebol, que é o Popular Futebol Clube, ali no meio da Serra, na antiga Serra da Estrela, na comunidade do Horta, e também na comunidade do Oswaldo Cruz, que é o Canto do Cemitério. Então, para vocês verem aonde a gente chega, né? As pessoas se reconhecem morando no lugar que é atrás do cemitério e que, para reconstruir a autoestima, temos que valorizar que a comunidade é Oswaldo Cruz. E temos também um projeto há mais de 6 anos, que é a Escola Popular, que trabalha, obviamente, com a educação popular, mas voltado a trabalhadores e trabalhadoras que não concluíram o ensino fundamental e o médio, o EJA. A gente capacita as pessoas para fazerem o INSEJA, que é o Exame Nacional para a Certificação de Competência de Jovens e Adultos. Ou seja, quando tem um cara lá do PSOL, junto de companheiras e companheiros que constrói essa candidatura, que constrói esse mandato, que é o mais votado da cidade, não é porque ele é o voto da esquerda, mas é porque ele representa um coletivo de esquerda, com um programa de esquerda que fala para além das barreiras da esquerda. Então, que a gente construa uma esquerda popular, uma esquerda que está nos territórios e uma esquerda que tem nas suas causas, através das urgências, uma mudança estrutural. É isso que a gente defende. Gabinetes populares por todo o Estado. Obrigado. Obrigado. O controlador se descontrolou. O controlador se descontrolou. Passar a palavra para a candidata Thaís, por favor. Ei, acho que tá bom. Eu só vou voltar algumas casinhas, e Yuri trouxe coisas muito práticas, que são boas práticas dos nossos gabinetes, né? Eu também sou vereadora aqui no Rio, e a gente faz, sim, a construção de mandatos populares, de mandatos muito conectados com os territórios. Todas as nossas iniciativas, elas partem de demandas que não são mais só os nossos eleitores que nos trazem, que são os cidadãos de nossas cidades que trazem para a gente, porque nós vereamos para todas as pessoas, né? A partir do momento que estamos eleitos, aqui no Rio de Janeiro, as 8 milhões de pessoas, né? E lá em Petrópolis também, quanto você falou? 306 mil pessoas também são atendidas pelas benesses, que não são benesses, que são políticas criadas a partir da estrutura do mandato de Yuri e outras conexões que a gente tem que fazer com movimentos sociais para manter o nosso mandato, de fato, com essa cara, que não é só uma cara, com essa essência, com esse fazer popular. Mas voltando especificamente para a pergunta e pegando um pouco, dando continuidade ao que a Mônica falou, a gente precisa falar de política de morte e de subcidadania. Não dá para a gente falar de amadurecimento do diálogo, de debate com as bases, quaisquer que sejam elas, e até antes fazer um questionamento do que é ser base, se a gente não discutir sobre política de morte e subcidadania. Política de morte desde o período escravagista. Subcidadania também ali, porque foram retiradas humanidades, desde a subjetividade das pessoas até a forma mais prática. Tivemos leis que varreram todo o povo preto, pobre, periférico da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, para as periferias, para longe dos grandes centros. Tivemos leis que higienizaram mesmo, que eugenizaram, que quiseram deixar branco, né? E que muitas vezes conseguiram. Vídeo que aconteceu com a nossa população indígena. Os povos originários foram exterminados. Pessoas pretas resistiram e somos maioria hoje. Mas fomos doutrinados, a partir da política de morte, a sermos subcidadãos.
Então, a gente não se entende, eu falo a gente porque ainda estou nesse lugar, apesar de estar também vereadora, a gente não se entende ainda trabalhador, a gente não se entende ainda cidadão. Queria eu poder reivindicar o exercício de continuar sendo cidadã, mas nem sendo vereadora democraticamente eleita, eu sou respeitada enquanto pessoa. Porque o racismo ainda me coloca no lugar de subcidadania, como aquela que não tem direitos a serem garantidos, aquela do lugar da ausência. O meu corpo pessoal, CPF, foi o escolhido para a violência obstétrica, para a violência sexual a partir da primeira infância, para a violência do trabalho e da exploração, sim, porque eu tive que acompanhar os meus pais nessa lida também. Então, como que a gente vai chegar com um debate sofisticado demais, elaborado demais, num lugar aqui como o Salgueiro? Eu estava aqui antes, desde as 11 horas da manhã, conversando com crianças na sua pré-adolescência e adolescência. Essas crianças estavam com dificuldade de dizer o que elas queriam ser quando crescessem. Sabiam que queriam ser adultas e ganhar dinheiro e não depender de ninguém. Isso é ser cidadão? A gente sabe que não. A gente sabe que isso está refém da lógica capitalista, né? A gente sabe que isso é interromper a infância com uma lógica política que vai matar e exterminar, seja psiquicamente ou letalmente, essas crianças. Então, o diálogo, para começar, ele tem que reconhecer a falência, sim, até mesmo de como a gente estruturou os poderes, até mesmo de como a gente estruturou os nossos grupos de discussão, até mesmo como a gente estruturou a esquerda. Poucas pessoas, ou algumas, devem conhecer a minha história. Eu fui uma candidata a deputada estadual em 2018 que era execrada pela própria esquerda por conta da minha trajetória. Porque para acessar a oportunidade, veio de um lado, veio do outro. O que pintou para mim, eu tinha que ir, porque era isso ou era a minha morte. Era isso ou era a fome dos meus filhos. Apareceu um curso para fazer de um cara neoliberal, não sei das quantas, Luciano Huck. Eu vou, porque meu aluguel, quem vai pagar? O meu filho, quem é que vai alimentar? Movimento social nenhum chegou onde eu estava, Morro do Sapê, Parapé, das comunidades onde ONG não entra. Muitas vezes até aqui lá em cima do Morro do Salgueiro a gente sabe que não chega, não tem acesso. Ninguém chegou para falar, pô, Thaís, você tem um potencial incrível, eu vou te ensinar aqui, eu vou te dar uma formação política. Minha formação veio de base, de chão de quintal. Formação preto referenciada, de gente de terreiro, de militantes de movimento negro que não estavam aparelhados, mas que me ensinaram que não ia ser o capital que eu ia me render, mas que sim, não só Marx, eu também tinha direito de me apropriar e de driblar, hackear o tal do sistema. E foi isso que eu fiz. Mas o rótulo de vendida veio para mim. O rótulo de quem não merecia confiança dos meus semelhantes iguais veio para mim. A sabotagem nesse sistema branco e excludente, que ainda é a nossa esquerda, veio para mim. E ainda assim, por disputa de narrativa de linguagem, porque falar com gente igual a mim, eu sei. Não precisa ninguém me ensinar, é como a Mônica falou. Vou morrer sendo base, gente. Sou mulher preta, sou mãe. Falar com filho igual ao meu, eu sei. 24.759 votos na minha primeira eleição. De rua, de chão, de subida de morro, de gente que fala igual a gente, de fome, de projeto que a gente sabe que não chega, mas uma padaria que começa e abre a porta e a gente grafita, e a gente traz nossa capoeira, a gente traz nossa dança. Foi assim. 24.759 pessoas no estado do Rio de Janeiro. De votos que a esquerda não reconheceu. De onde é que veio? Tinha que ser empresário, foi patrocínio. Candidatura subfinanciada de mulher preta. Menos de 70 mil reais para alcançar isso. Um voto barato, né? Dizem aí que ainda colocam a gente nesse lugar, né? Ah, o seu voto foi muito barato. Como é que você conseguiu esse grande feito de ter um voto de menos de R$2 no estado do Rio de Janeiro? Solinha de sapato, que não são muitos, sabe? E muita gente mesmo conversando, dialogando com quem eu sempre dialoguei. Eu subo o morro desde meus 5 anos de idade. Minha família é do Morro de Mangueira, Morro do Sapê. A minha realidade, minha tia do Yakult. Então, o que eu aprendi? Tirar a roupa do meu corpo para dar para os outros. Com 10 anos de idade, eu estava alfabetizando crianças da minha idade que não sabiam ler nem escrever. Eu estava fazendo isso, cobrindo política pública com 10 anos. Isso não é bom para nenhuma criança. Eu tinha que estar tendo chance lá de brincar, de sorrir, de crescer, mas não. Abusada já ao 10, mas ainda assim dando retorno. E isso não é diálogo de base. Isso é entender que a maior parte de nós está no lugar da subcidadania. Que os nossos movimentos, infelizmente, ainda não alcançam isso, porque, de alguma forma, para nos proteger, a tal da dissonância cognitiva, que a gente tem que dominar tudo isso também depois, né? Para nos proteger, foi muito mais fácil a gente se fechar. Em alguns nichos, em algumas bolhas, mas só que esse outro povo continuou sem política pública e se reproduziu de uma forma que a gente não consegue controlar. Porque é isso.
Se alguém pegar o microfone para calar minha voz, hoje eu sei gritar. Não vai deixar, então não preciso de microfone. Se alguém quiser pegar o meu papelzinho, o meu panfleto, para falar que, tá aí, você não vai ter papel, então por isso você não é tão candidata quanto candidato. Meu amor, eu vou bater palma com o meu povo, vamos levantar a voz mais alto que todo mundo e mostrar que a gente está aqui. Então, essa é a política que a gente precisa no diálogo, que não é com a base, é abaixo dela. É tirar o sapato mesmo, é tirar a roupa do corpo. Como minha mãe não tinha de onde tirar. Mas ela tirou da gente, éramos 8 crianças. Tirava da gente para dar para quem tinha menos. E quem tinha menos não tinha nada. Se a gente não tinha coisa nenhuma, quem tinha menos não tinha nada. E foi assim que eu aprendi a fazer política, no chão. Continuo sendo vereadora fazendo esse tipo de política. Não negocio isso. E foi assim que eu consegui me eleger de novo, né? Porque tive que fazer lá, fui primeira suplente de deputado estadual, aí virei vereadora. E todo mundo pergunta, mas como é que você consegue estar conectado aos territórios? Nunca tive casa própria. Então, se eu fizer a lista dos lugares que eu já morei na cidade do Rio de Janeiro porque não dava para pagar aluguel e tinha que sair correndo, são muitos. As pessoas que constroem comigo também são essas pessoas. Ali atrás tem Salgueiro purinho. Como é que a gente chega aqui para fazer um trabalho no Salgueiro sem conhecer Salgueiro, sem ter Salgueiro no nosso DNA? Não tem como. Por isso que é importante ter um deputado das cidades disposto, mesmo que ele não seja de todos os territórios, a construir com pessoas de todos os territórios. Por isso que é importante ter uma vereadora disposta também a, para além da audiência pública, continuar indo para a rua todo dia com gabinete de rua. Continuar fazendo um processo de prestação de conta onde as palavras não sejam difíceis. Continuar entendendo que é no áudio de WhatsApp, é naquela figurinha feia do bom dia, que a gente se comunica com a tia do coque. E é graças a Deus mesmo. É graças a Deus, é a paz do Senhor que leva a gente para muito longe, muitas vezes. Porque na subcidadania, a conexão direta só acontece quando a gente entende que não é só povo. Tem muita gente abaixo do povo. Os não votantes e até os que votam muitas vezes não leem e não escrevem. Eu gosto de dados, então eu pesquiso no lugar do Big Data da coisa, como é que eu posso usar os dados para me beneficiar. E a gente descobre que a maior parte das pessoas que votaram em mim lê e escreve, mas nunca estudou, ou nem sequer leem. Então, o que importa mais para essas pessoas no meu panfleto acaba sendo a imagem de identidade, reconhecimento. É uma pessoa igual a mim. E depois a minha palavra vai chegar num áudio mesmo de WhatsApp, porque ela não tem tempo para ler. São 3 horas, como a Mônica falou, para ir e para voltar. Ela não sabe entender o que está escrito. E não sabe mesmo por conta da falência da política, a falência do Estado. Ela não sabe. Então, como é que eu deixo o mais didático possível? Aí eu fiz um compromisso lá atrás. Eu falei, cara, o meu compromisso de integridade política é fazer coisas que, qualquer coisa que a gente faça na mandata, federal ou municipal, precisam ser replicáveis por qualquer pessoa adulta. E qualquer pessoa adulta, eu não estou olhando para pessoas adultas que estão no mesmo lugar que eu hoje, pessoas adultas que vieram de onde eu vim. Qualquer pessoa adulta tem que poder replicar a minha ação. Qualquer pessoa mais velha que eu, que venha de onde eu venho, precisa conseguir ouvir. Porque quando o meu mais velho não me escuta, eu sei que eu estou errada. E aí não é que a minha ideia está errada, não. Eu sei que eu não estou fazendo da forma correta. E que as nossas crianças consigam entender. Então, meu filho de 8, de 6 anos, já foram mais novas, né? Mas agora eles estão com essa idade. Qualquer coisa que a gente crie passa por essas pessoas. E a gente vai para o território para continuar fazendo isso acontecer. Então, a gente consegue um ótimo diálogo para além da base, questionando o que é essa base, entendendo que a gente precisa estar nos lugares de onde a maior parte das pessoas vieram. O Brasil é mulher, o Brasil é mãe, o Brasil é preto, o Brasil é criança. A política, a construção de política tem que passar por esses grupos. E aí a gente olha ao redor, nos lugares da política, cadê as crianças? Quando estão num cantinho. Criança no centro. Cadê as mulheres mães? Quando estão, e a gente sabe que muitas vezes não dá para estar, é quando o filho já está muito mais velho, porque é pequenininho, não dá. Cadê os pretos e pretas dirigindo os partidos? Estamos? Estamos? Carregando piano, sim. Botando a cara para morrer também. Cadê nossos mais velhos? Os brancos estão aqui, vivos, e que bom. Mas cadê nossos griots? Ensinando oralidade para esse povo todo. Ensinando o que é política de construção de efetividade, de bem viver, no chão da vida. Porque o mais velho que é mentor daqui, com certeza, olha esse espaço, é só a gente ver. Que a gente sabe que a política efetiva é sendo feita na veia. E eu acredito que só assim dá para continuar, porque o nosso processo também é esse, continuidade. Muito obrigada. Ótimo, candidata, obrigado. Gustavo, é contigo.
Bem, eu acho que tem uma questão que está no centro do debate, na verdade, é como chegamos até o momento em que a gente está. O bolsonarismo dominando os nossos territórios. Eu milito em Campo Grande, na Zona Oeste, zona de... todo mundo sabe quem que domina, né? De onde surgiu, enfim. E fica aqui o questionamento, levantar a bola assim. Como chegamos no espaço, no momento político em que chegamos, em que 70% da população, em média, né, da Zona Oeste, votou no Bolsonaro, com todos os aspectos de violência, de machismo, de misoginia, de reforço de tudo que tem de pior no nosso país. A minha avaliação é que a gente sofreu também um processo de despolitização muito grande do nosso povo, em que é retirado o aspecto da organização política, de fato, para a luta. Por quê? Primeiro, né, a gente está tendo que se virar, né, isso é uma questão central, a gente não tem tempo, trabalha aqui no centro do Rio, 2 horas dentro do trem para vir, 2 horas e meia para voltar, perdendo 4 horas e meia, 5 horas por dia no trem. Qual que é o momento em que eu tenho para poder, por exemplo, garantir um processo de organização maior, processo de estudo, inclusive, né? Que a gente dá um jeito, né? Eu acho que tem uma questão que está colocada, que a gente, como trabalhador, vivendo numa sociedade tão desigual como é a do capital, a gente acaba tendo que se virar e o problema é que a gente consegue. Com todas essas questões aqui, a gente consegue com muita limitação, com muita dor. A gente é todo marcado pela nossa vida, em que a gente enfrenta essas questões cotidianas, mas a gente está ali. Porque se a gente não consegue, se a gente quebra quem está no nosso entorno também. Quebra a nossa família, quebra os nossos filhos, quebra todo um círculo social que está próximo e que é importante, é fundamental que a gente não deixe esse círculo quebrar. Porque cada quebra, cada um que cai, que é assassinado pela violência do Estado, que é assassinado pela ausência que é violenta do Estado, está caindo e está deixando marcas profundas em todos e todas nós. E eu acho que é fundamental a gente pensar isso, porque no momento a gente não consegue fazer determinada coisa. O que a gente faz? Aceita que é assim e acabou. Eu não acho... Eu me recuso a acreditar, acho que todo mundo aqui em níveis, podem ser níveis diferenciados ou de táticas diferenciadas, acho que é a questão central, táticas diferenciadas, não aceita a situação do jeito que está. Mais do que a questão da linguagem, que eu acho que é fundamental, e entendendo inclusive para quem a gente fala, porque, por exemplo, a gente está falando para um coletivo de pessoas aqui, são pessoas que estão trabalhando em mandatos parlamentares, que estão organizando o movimento social, em que a gente está construindo um processo de disseminar ideias também. Um mandato parlamentar, ou alguém que está se propondo a exercer um mandato parlamentar, tem uma questão fundamental que é a educação pelo exemplo, mais do que pela linguagem, eu acho. Aí pode ser que alguns e algumas tenham discordância. Mas eu acho que a educação pelo exemplo é eu estar sempre... Na dita base, né, que a galera fala, temos que voltar para a base. Também discordo que essa palavra, enfim, esse chamado aí é de gente que não está fazendo política real com o povo, porque eu nunca saí da base, eu sou trabalhador, por que eu tenho que voltar para a base? Só se me colocarem em outra base, mas tipo assim, vai ser a minha nova, eu não vou voltar para nenhuma, vou trocar de local de atuação, de trabalho, de estudo, em que isso está colocado. Só que a gente, e eu acho que é uma tarefa fundamental, e a questão da educação pelo exemplo é importantíssima em todas as ações que a gente coloca, porque a gente aponta para um processo necessário de criação de uma cultura política de organização. E a gente sabe que nos locais onde a gente está colocado, as pessoas estão se organizando em quem oferece uma cultura política determinada. Por exemplo, se o bolsonarismo está crescendo, com que base que ele está crescendo, né? A partir de qual base? Vamos falar, o fundamentalismo religioso. Enquanto ninguém está lá naquele espaço, e o fundamentalismo religioso se apresenta como uma alternativa que está ali todo dia, naquele espaço, construindo uma cultura de organização, uma cultura política diferente,
que é uma política que a gente não defende, mas eles estão fazendo isso. E a nossa aposta tem que ser em construir uma cultura política que defenda a vida do trabalhador, que defenda a segurança imediata da trabalhadora. Porque, por exemplo, a gente pauta a questão dos transportes. A gente pauta, sim, reorganizar o transporte pensando a partir da construção de conselhos nos locais de moradia, porque quem sabe, fundamentalmente, qual é a questão do transporte aqui do Salgueiro são os moradores e as moradoras do Salgueiro. O mandato pode até vir de vez em quando, e aí eu estou colocando como todo mundo. A gente não vai saber nunca tão bem quanto quem está aqui. E quem está aqui vai ser responsável por criar essa cultura política de organização em que os mandatos têm que ser reflexo. A gente não vai levar nada. E eu não estou falando nem que alguém estava defendendo que a gente leva, não. É porque, concretamente, a gente não vai levar nada. A gente tem que ser um instrumento, e aí eu gosto de tratar essa tarefa que me foi dada, né, pelo partido, como mais uma trincheira de lutas da nossa classe. Porque, primeiro, que não é fácil, a gente estava falando aqui de questão de financiamento, o PCB, por exemplo, né, não recebe quase nada, a gente tem acesso ao fundo eleitoral. A única coisa, né, a gente é cassado de concessão pública, não pode ter acesso à rádio e televisão, a gente não pode ter acesso a fundo partidário, mas estamos organizando, a gente está nos sindicatos, a gente está no movimento estudantil, está no movimento popular nos bairros, e não vai ser isso, eu, um jovem trabalhador que estava desempregado tem um tempo, que estou tentando me virar para conseguir chegar nos espaços, não vai ser isso que vai me impedir de apresentar uma postura e uma proposta de organização, de criação de uma nova cultura política que aproveite os elementos e que o povo já está se organizando. E a questão não é de se aproveitar de uma forma oportunista, não. É porque o povo está se organizando para sobreviver. Isso é uma questão que ou a gente faz ou faz, né? Então a gente está se virando. Como que a gente consegue qualificar, melhorar, impulsionar essas formas de organização popular e costurar com um projeto que, de fato, enfrente a raiz do problema? A gente fala que é radical, é porque a gente quer ir na raiz do problema a partir do processo de organização. Não é a gente que vai trazer. E aí eu acho que nenhum mandato tem o poder de fazer isso. E não é nem questão de mandato, pode ser governador, presidente. Quem fala que vai fazer sozinho está enganando, não vai conseguir. Porque, fundamentalmente, e aí eu acho que é o processo, né, que a gente tenta apontar, é fortalecer, utilizar esses espaços em que a gente consegue, inclusive a partir da institucionalidade. Obviamente, a gente vai colocar e pautar coisas lá dentro, trazer coisas para dentro que estão acontecendo. Ó, chegar aqui no Salgueiro, chegar lá em Campo Grande, chegar em Bangu, olha só, o que está sendo pautado é isso. Se eu der uma explicação do que está causando aquilo, pode ser que a pessoa não entenda da primeira vez, realmente. E aí eu não tenho E aí a gente tem que ter bem nítido assim para a gente como que a gente consegue conectar com um determinado público. Quando eu estou fazendo uma fala na frente do trem, eu parto de um ponto para chegar em outro. Quando eu estou fazendo uma fala aqui, eu parto de um ponto para chegar em outro. Esses pontos são completamente diferentes. Tem a ver com espaço, tem a ver com quem que eu estou me comunicando, mas, de forma alguma, a gente pode deixar de tocar nas raízes do problema. E aí e aqui a gente foi falando, enfim, já apareceu, né, a citação, por exemplo, a questão da forma como é organizado o Estado, do para que ele serve e como que a gente consegue responder, inclusive. Porque quando o Estado só chega para massacrar, para derramar sangue, obviamente as pessoas vão ter uma recusa muito grande. E isso, capturado pela despolitização, é simplesmente destruir todo acesso a serviço público. Porque o Estado é ruim, porque o Estado tem que acabar, porque o Estado só chega para matar. Como que a gente organiza essa luta de forma que a gente, primeiro, enfrente esses inimigos imediatos, que é o bolsonarismo, acho que é o inimigo imediato de todo mundo aqui, todo mundo que está presente, a gente tem que, é uma tarefa de todos e todas, organizar a luta para derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo, entendido, inclusive, como um reflexo da política liberal que vem sendo tocada no nosso país há décadas. E aí, por isso, o retorno, né, à pergunta inicial. Começou agora? Não. O que assentou o terreno assim para o bolsonarismo se criar?
E aí a nossa aposta, para finalizar a fala, é que a gente tem que, a partir de todo espaço em que a gente pudesse comunicar com a classe trabalhadora, a gente aponte quais que são esses problemas, que desses problemas que, vamos lá, saem várias coisas. O problema do emprego, por exemplo, a gente tem que tratar a segurança pública como uma questão de emprego. A classe trabalhadora, a juventude da favela, a juventude da periferia, a gente tem que chegar, a gente não, né? O Estado atualmente chega só com bala e com derramamento de sangue, mas a gente tem que pautar uma política de pleno emprego para a juventude, porque é assim que a gente consegue disputar o futuro para devolver uma perspectiva de vida que foi retirada. Porque quando você está simplesmente se atendo a tentar sobreviver, para tentar conseguir jantar, você sai de manhã para conseguir jantar, você simplesmente acha que não pode fazer mais nada além daquilo, porque a necessidade imediata está colocada ali. Estou com fome, não posso ir participar de uma formação, de um mutirão comunitário para a reconstrução de uma biblioteca, ou para a construção da biblioteca, porque eu tenho que me alimentar, e se eu deixar de trabalhar hoje, eu não vou conseguir. A gente tem que conseguir aliar as lutas imediatas. Por exemplo, defendemos, desde o início, estávamos na rua, na luta pela vacinação e do auxílio emergencial. Isso é o suficiente? De forma alguma. Mas vamos estar presentes, construindo com um peso grande, que acho que quem estava nas lutas estava vendo, por exemplo, o peso que o PCB estava colocando nos atos de rua, que a gente está em todos, para, a partir dali, fazer reverberar essa organização e demonstrar que é possível a gente mudar o mundo. A gente não pode se ater a simplesmente sobreviver. A gente vai sobreviver porque a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer o corre do dia. Mas a gente tem que pautar a transformação radical da sociedade, porque é só assim que os nossos filhos, os nossos netos, vão conseguir, de fato, ter uma situação melhor que a nossa. Porque se a gente não se organiza, a burguesia, o grande empresário, o banqueiro, o latifundiário está muito bem organizado, retirando nossos direitos e destruindo as condições da gente sobreviver. É por isso que a gente aponta que essas lutas imediatas têm que estar costuradas com a luta geral do povo trabalhador no Brasil, inclusive para o povo trabalhador se reconhecer nessa luta. Porque tem várias das questões que você apontou que o povo trabalhador não se reconhece, porque está, às vezes, distanciada. O povo pobre não está conseguindo tocar essa luta, o povo negro toca muita luta, mas às vezes não está nas lutas sindicais, porque o sindicalismo é burocratizado no nosso país. Vou fazer a divisão aqui de um pensamento impopular e bastante arriscado, mas eu acho que a gente está entre pessoas que estão, de fato, se movimentando para mudar essa estrutura. E até acho que é um pensamento do Caxambu do Salgueiro mesmo, que acho que não posso deixar de trazer enquanto pessoa preta. O que elegeu o Bolsonaro e que formou o bolsonarismo foi o racismo e a misoginia. A gente não tem outra resposta. Agora, a gente precisa refletir sobre isso. Essa liberação de ódio que estava sendo guardada durante um tempinho, né, que para a gente nunca foi velado, né, para o nosso corpo preto não, mas para as outras pessoas demorou muito a chegar. Racismo e misoginia. O brasileiro, estruturalmente, por conta da cultura do estupro, por conta da cultura escravagista, odeia mulheres e odeia negros e negras. Essa é a mentalidade que colocou Bolsonaro no poder. Infelizmente, a burguesia, o grande empresário, o capital, é tudo branco. A gente precisa falar disso nessas eleições. Por quê? Nós temos essa maioria negra e mulher que está pobre, que está miserável, que passa fome, que se vê excluída do debate, porque a gente já entendeu esse ódio desde o primeiro momento. E a gente não aguenta mais mesmo, dói pra caramba, é adoecedor. E aí o anestésico chega muito rápido na nossa porta. Quantos projetos de política pública e formação política a gente tem contra quantos depósitos de bebida alcoólica nas favelas? Só sobre isso. E a gente sabe o quanto o álcool destrói nossas lideranças. Meninos e meninas com extremo potencial. E a gente sabe a quem serve essa indústria. Então, dividir isso com vocês é chamar para um ponto de reflexão que talvez possa parecer duro demais, mas é algo que precisa ser colocado. O que elegeu o Bolsonaro, o que fomenta e fomentou o bolsonarismo, foi o racismo, é o racismo e a misoginia. Esse povo brasileiro, que não somos nós, essas pessoas que estão nas classes dominantes e que dominam os poderes todos,
elas são racistas e misóginas. E são mesmo. Se a gente não entende isso nesse lugar de elaboração política que a gente está, a gente não consegue ser aliado das principais lutas. A gente não consegue resgatar os direitos do povo que mais precisa. Sei que pode parecer impopular, mas assim, eu não podia passar por esse espaço, ver o que eu vejo na parede, em respeito à memória de todas as pessoas que já pisaram aqui e deixar de falar isso. Porque é o que a gente vive. Salgueiro majoritariamente preto. Quais são os candidatos e candidatas? Hoje teve o tal do Mac Dia Feliz. Onde estão as crianças pretas? Lotando a quadra, pegando o lanchinho do McDonald's, de um candidato que a gente sabe que está aliado à política de morte. Vamos refletir sobre isso. Por favor, tá, gente? Muito obrigada. Candidata, obrigado. Antes de voltar a palavra para você finalizar a tua fala, Gustavo, acho que a Marcela tem uma consideração a fazer também. Só queria complementar isso que você estava falando, e eu concordo plenamente. O que elegeu o bolsonarismo foi isso mesmo, o machismo, o racismo, o classismo também. Mas me impressiona uma coisa, a dificuldade de lutar junto, porque muitas vezes aqueles que combatem o racismo não combatem o machismo. E isso me incomoda, e vice-versa. Sabe? Eu falo isso, a gente sabe... Eu trabalho numa área extremamente machista, né? Também racista. Você vê pouquíssimas pessoas pretas no audiovisual. Você vê também poucas mulheres em posição de liderança no audiovisual. Mas eu percebo que hoje, até pela criminalização do racismo, você não tem a mesma coisa na luta do feminismo. O que eu vejo é que a opressão é a mesma. Então, se a gente não começar uma luta junto de todos e todas, eu concordo com você. A gente, na verdade, eu costumo dizer que o Bolsonaro não é a doença, ele é o sintoma de uma doença muito mais grave, que a gente já conhece, é esse brasileiro aí. Esse brasileiro é misógino, esse brasileiro que estupra, que acha que está tudo bem, esse brasileiro que acha ótimo ir para o jogo de futebol e abusar das mulheres e abusar da repórter e gritar porque mulher, sabe? E também ser racista. E a gente sabe, é claro, que juntando isso tudo, a gente tem o pior. E classista também, porque eu valho mais, eu quero me diferenciar. Né? O setor VIP dos shows, o acesso à educação, a imagem que você tem para poder penetrar os espaços. Então, eu concordo plenamente, queria só colocar isso, que essa luta é de todos nós. O nosso privilégio também, quem é que carrega esse privilégio, para mudar exatamente esse ponto. Né? O machismo, o racismo, o classismo são a mesma opressão. O dono da opressão é o mesmo. Se a gente não lutar junto, não tem uma luta só de cada um. É uma coisa conjunta. Então, era só para completar. Obrigada. Obrigado, Marcela. Candidato, por favor, suas considerações finais em relação à sua fala. Não, tranquilo. Eu não sei se eu me estendi demais também, é porque, enfim, a gente acabou ficando com... sem o controle de tempo, acho que todo mundo acaba passando. Está até mais tranquilo, porque já estamos na finalização, mas como estamos só nós três aqui na mesa, nesse momento, né, fica até mais fácil da gente organizar o tempo. E eu acho, concordo, inclusive, com o que foi falado pela companheira Thaís, pela companheira, eu esqueci o nome dela, Marcela, pela companheira Marcela, porque isso está junto num processo político que estruturou o nosso país, né? A construção do nosso país é um país de construção colonial, racista, que se fundou em cima do trabalho de pessoas escravizadas, pessoas negras escravizadas, e que a gente não debateu nada disso. Simplesmente porque esse processo de despolitização e de afastamento do povo de espaço de poder se manteve desde o início do processo de colonização, porque quem veio dominar, quem colonizou e deixou esse processo instalado no nosso país, se manteve no poder até hoje. E é isso, a classe trabalhadora é de maioria negra, a classe trabalhadora é de maioria feminina, mulher, e a classe dominante é majoritariamente de homens velhos, brancos e ricos. Isso aqui, eu acho que todo mundo tem acordo, inclusive porque a gente vê o Senado, a forma como é que é, né? Acho que dá para ver muito o que é o Senado, ou os ministros, por exemplo, do Jair Bolsonaro, né? Acho que se refletem bastante o que é a classe dominante brasileira e o que são seus representantes que estão colocados aí. E a gente tem que conseguir costurar essas lutas do povo trabalhador, porque não costurando,
fomentando esse tipo de divisão que eles fomentam, na verdade, não somos nós. A gente está aqui, eles estão lá, eles estão fomentando, né? Eles se pautam em cima da política misógina, da política racista, da política anti-LGBT, QIA+, se pautam nisso, ganham com isso, enquanto a gente é colocado para sobreviver e muitas vezes a gente está brigando dentro da família, dentro dos amigos. Processo de construção a partir dessa questão da organização da cultura política é para que a gente consiga fazer uma confluência das nossas lutas, construir um programa, e aí eu tenho um pouco de discordância com a companheira Mônica, porque eu acho que a gente tem que defender um programa, todo mundo. Ainda que dentro do mandato parlamentar a gente paute as questões imediatas também. Mas esse programa ou é construído por todos e todas nós, pelas nossas mãos, corações e mentes, ou a gente não vai conseguir mudar esse país e botar de fato o nosso povo para viver dignamente e construir a própria vida sobre os meios que achar necessário, né? A gente decidir os rumos da nossa vida. É isso. Obrigado. Candidato, obrigado. E aí, gente, a gente já está caminhando para a finalização, né? Pelo tempo que nós tínhamos proposto, que nós tínhamos sugerido. Eu quero perguntar para a plateia se tem alguma outra pergunta que vocês queiram fazer, aproveitar que a presença ainda da Thaís, do Gustavo. Fala, Marcelo. Eu vou falar que a Thaís, ela canta muito bem o hip hop. Eu ia sugerir isso para dar uma... Candidata... Eu ia responder a você. Eu acho que uma grande estratégia, né, do opressor é dividir, né? Dividir, subtrair, saquear, assimilar. A gente aprende isso desde muito cedo. E a gente, no lugar de pessoas oprimidas, estamos longe de poder escolher e hierarquizar qualquer que seja a opressão. Então, sobre o corpo preto, o corpo mulher, o corpo gente brasileira, ele recai tudo, né? É raça, classe, gênero, condição. Por isso que a gente interseccionaliza. Mas a gente também fundamenta a partir de outros referenciais, né? Eu tive a sorte de conhecer a pluriversalidade africana e referenciar o meu pensamento na filosofia preto-referenciada mesmo. E isso abriu um mundo de possibilidades, e possibilidades de unidade. Então, é como o companheiro aqui falou, nós estamos nesses espaços, coexistindo, buscando confluência, buscando convergência. Então, a gente não se opõe a isso. Mas a gente entende por que muitas pessoas caem nessa estratégia, que é uma grande armadilha. Vai dividindo e vai subtraindo e vai achando que a gente não tem mais nada em comum. Vão dizendo, ensinam para a gente, né? Guetificam a gente. E aí, próprios pensadores e pensadoras intelectuais, sejam eles negros e negras, intelectuais do feminismo, vão radicalizando o pensamento, achando que a gente não pode estar nos mesmos espaços e que estar nos mesmos espaços é prejudicial para a gente. Mas eu acho que é a partir daí que a gente tem que vir com esse lugar. Dar a quem é de direito, se tivéssemos, né, a Lei 10.639 sendo muito bem aplicada em todos os espaços educacionais do país, a gente teria muito mais pessoas conhecendo a pluriversalidade da filosofia africana, que busca mais do que unidade e universalidade, busca um lugar plural dentro disso tudo. E isso é muito importante para o nosso lugar de luta. Porque fica para além do respeito, fica numa coisa que a gente chama de genuína irmandade entre mulheres pretas, quando a gente olha para nossas mulheridades, mas que a gente poderia chamar também de comum unidade na sociedade como um todo. Por isso que a gente tem pensadoras nossas que conceituam, né? Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela. Não é a partir dela, não é excluindo ela, não é a parte dela. É junto com ela. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente deve trilhar. E aí vou usar uma outra frase que é muito importante já para finalizar, não sei se são essas as considerações finais, mas Vilma Reis falou que é a hora da gente mudar a fotografia do poder. Bem trazendo a tua ilustração de um Senado majoritariamente branco, masculino e velho, para essas representatividades outras, que não são mais dissidentes, que, na verdade, são a maior parte do que precisa estar naquele lugar. A representação das maiorias, minorizadas, com proporção, com dignidade, com preenchimento de poder que a gente precisa para que as nossas pautas não sejam só abarcadas e acolhidas, para que a gente possa ter até o direito de divergir na boa política que a gente faz. E esse é o nosso lugar, né? Em todos os lugares, principalmente na mídia, que é um dos maiores condutores da política no mundo. Né? Veja só, quantas falas importantes e quanto de visibilidade que as pessoas que estão aqui nessas mesas têm.
A gente sabe que é quase zero. É para além do financiamento. A quem interessa? A mídia burguesa, a gente sabe o que é da gente. Vão colocar a gente no lugar de radicalidade, e a gente está falando o tempo todo, radicalidade para a gente é ir na raiz. A raiz do problema, a gente não deixa de falar disso. Aí eles colocam a nossa radicalidade no que lugar? No extremismo, na violência, na morte. Vão chamar a gente de black bloc. Eu fui black bloc. Se você vir por aí, eu grávida, 2013, do meu filho, fui black bloc. Estava na rua, lutando por dignidade, grávida, me acusaram de estar jogando bomba por aí. É muito mais fácil me acusar disso de que vê em mim um corpo político que se movimenta na sociedade em busca de justiça social para todas as pessoas. Então é sobre isso que a gente está falando e acho que a gente se reconhece muito nesse lugar. Acho que não é aqui, você não vai ver, pelo menos na minha prática ou do meu coletivo, esse lugar de reforçar a divisão. É ao contrário, a gente vai reforçar a comunhão, porque a gente sabe que a gente vai ter que coexistir, a gente não tem poder nenhum. Nenhum. A gente não tem poder nenhum. Gente preta sendo morta o tempo todo. A gente não tem poder nenhum para dividir ninguém. Quem faz isso estrategicamente e continua perpetuando a divisão é o opressor e a gente sabe muito bem quem ele é. Vereadora, candidata, ainda na sua fala, nessas suas considerações finais, tem um papo de hip hop que está rolando aí e estão pedindo uma palhinha aí, não sei de onde vem isso, não sei. Não, pode até vir. Mas não sei nem que rima que eu mando pra você. Ah, vou mandar aquela da... Lembrei, da... Vou mandar uma muito rápida, tá, gente? Aquela da Renatinha, que é que ela fez sucesso. Tem que levantar, ficar de pé. Fica legal, fica legal. E essa é boa, porque tem muito a ver com o que a gente conversou aqui e essa trajetória de mulher preta, né? Mais ou menos assim, não sei se eu vou entrar num flow legal. Se não tiver legal, vocês me falam. Não é que eu não queira falar sobre estombo, mas agradeço cada tranco que a vida me deu. De toda a cobrança fiz a minha herança e descobri que não era sorte, era lidera eu. Por essas estradas parei na calçada, senti fome, senti frio, a passagem não deu. Mas nunca desisti da minha correria, era tudo que eu tinha, o resgate era meu. Se hoje eu trilho o caminho do ouro, não agradeço, eu faço coro, quem sabe sou eu. Se hoje eu trilho o caminho do ouro, não agradeço, eu faço coro, só quem sabe é Deus. Deus é uma mulher preta, cansada e abusada depois do 7º dia. Disseram que todo mal do mundo era minha cria. Desculpa, Mano Brown, mas o nego drama é mato. Foda mesmo é ser a preta, com aquele menor nos braços. Isso não dá ibope, nem nunca vai virar filme. As cenas se repetem e as novelas só te oprimem. Me fizeram odiar o meu reflexo no espelho. O escravocrata se diverte e meu olhar fica vermelho. Sorei lágrimas de sangue e agora eu vou me vingar. Solto a juba, sou leoa e tô pronta pra caçar. Vou atrás das minhas joias, quero sentar no meu trono. Sai da frente, não me embaça. Minhas vontades eu mesmo imponho. Aprendi a falar por mim, aprendi a falar pelos meus. A voz é libertação. Para a opressão, já dei a Deus. Candidata mandou muito bem. Candidata mandou muito bem. E aí eu vou pedir agora para as considerações finais e sua mensagem aí final, candidato, a sua fala, por favor, Gustavo. Acho que primeiro para agradecer o convite, né, porque é fundamental esse espaço aqui que a gente está construindo e que ele se replique em muitos outros lugares, porque acho que a Thaís falou, né, a questão da visibilidade, né, como que a gente consegue conquistar a visibilidade para as pautas que a gente está construindo coletivamente. Se elas interferem no poder estabelecido, e o poder estabelecido fecha as portas, fecha as janelas, ele enfia a gente dentro de grades, né? A gente sabe o que veio acontecendo nos últimos anos. Por exemplo, né, uma dessas questões, o encarceramento em massa da juventude que deveria estar aqui. Deveria estar aqui. Está lá dentro. Assim, é o debate que a gente tem que fazer. Por exemplo, a companheira Mônica, né, falou que estava indo lá num outro debate, né, com mulheres encarceradas. Essas mulheres deveriam estar aqui, deveriam estar organizadas junto com a gente, ouvindo isso aqui, se organizando, pautando o futuro das suas crianças, da sua família.
Por que que não estão? E aí acho que a gente já falou isso aqui várias vezes. Porque esse sistema se reproduz dessa forma e é lucrativo para poucos, enquanto sobra para a maioria do povo trabalhador do Brasil a desgraça. O desespero, a desesperança, inclusive, porque a gente não sabe se mês que vem, como é que a gente vai estar mês que vem, a gente vai conseguir pagar as contas novamente, o aluguel, vai conseguir pagar a conta do cartão de crédito, do segundo ou do terceiro cartão de crédito, que a gente vai abrindo outros, né, para tentar se virar. O povo trabalhador está machucado do corpo, da mente. As mulheres trabalhadoras, inclusive, estão machucadas do corpo, da mente, mas também pelos machucados que são causados no corpo e na mente de quem está dentro da própria casa e de quem não está mais, que estava e não está mais. As mães, né, como a companheira já falou, estão ficando doentes, adoecidas também, por não ver o futuro mais nítido assim para suas crianças. Tem gente que fica falando muito, né, e aí por ser comunista a gente fica ouvindo esse tipo de brincadeirinha, né? Comunista come criancinha, não sei o quê. Não, a gente quer dar futuro para as crianças do nosso país. Exatamente. Mói, massacra, come, faz tudo. E as nossas crianças estão sofrendo. As crianças, como a companheira falou, deveriam estar aqui dentro. Eles poderiam estar jogando bola. De manhã tem que estar indo para a escola, não tem que estar escondido embaixo da cama, no quarto mais seguro, local mais seguro da casa, porque está tendo operação policial. É para isso que a gente está lutando, e aí as lutas têm que confluir mesmo. Eu acho que a questão das lutas do povo trabalhador conseguindo confluir para, a partir do movimento de massa, do peso numérico que a gente pode ter organizado, derrotar o peso numérico do poder do dinheiro de quem nos massacra e de quem nos explora no dia a dia. Acho que isso é fundamental a gente pautar em todos os lugares onde a gente estiver. Colocar que a luta do nosso povo, ou ela é uma luta do povo trabalhador como um todo, sem inclusive essa questão de apontar, de fomentar, inclusive, a divisão que colocam pra gente, e que tem gente dentro da luta popular que reproduz, falando que são causas menores, por exemplo, a causa LGBT, a luta antirracista, não é só também a luta do povo negro, mas que se articula com a luta dos povos originários, indígenas e as centenas de povos que tem aqui no nosso país, que já estavam antes da invasão colonial. A gente tem que conseguir confluir, porque divisão por divisão, a luta sindical também ela é específica, de categoria às vezes. Essas lutas têm que estar costuradas todas para que a gente consiga, a partir do peso, o poder do povo, construir um mundo novo. Né? A gente fala que algumas frases, né, que a galera usa, né, a união popular, né, faz a nossa força. O poder do povo organizado tem a capacidade e a gente precisa construir os instrumentos para a gente construir um mundo novo. Acho que a gente está nesse momento da gente conseguir se organizar para construir instrumentos de incidindo contra o Estado que nos mata, que nos massacra, contra a burguesia que nos mata e nos massacra, sabendo que esse Estado ele é estruturalmente racista, ele é fruto de um massacre colonial que massacrou outros povos, que a gente tem que se conectar com esses povos no entorno latino-americanos também. Por isso que a gente fala que a nossa luta é internacional, não só dos povos latino-americanos, não só dos povos em África, não só dos povos em Ásia, no Oriente Médio, que a gente sabe que é Ásia, só que da forma como colocam, parece que o Oriente Médio é algo que está jogado no ar também. O povo palestino, a luta do povo palestino é a luta do povo negro do Brasil também. Estão sendo massacrados pelas mesmas armas, as mesmas balas, estão massacrando o nosso povo aqui, estão massacrando o povo trabalhador da Palestina, estão massacrando o povo trabalhador em Angola, o povo trabalhador na Itália, o povo trabalhador no Equador, e a nossa luta tem que se costurar confluindo essas pautas para que a gente possa fundamentalmente se organizar para construir
E aí a gente pauta, construir o poder popular e construir o que a gente defende, que é a sociedade que supera, pelo menos, a maior parte das contradições do capitalismo, que é o socialismo. Não vai ser o paraíso na Terra, vamos ter muita luta e muita questão para resolver ainda, só que inverter a lógica que assassina e que massacra o povo trabalhador nas favelas e nas periferias é uma luta anticapitalista, é uma luta socialista, e que a gente apontando para isso, a gente pode apontar também para resolver questões fundamentais do nosso povo, que são muitas, são múltiplas, e que é uma tarefa de todas e todas nós para a gente conseguir e apontar para a construção do poder popular. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Candidato, obrigado. E com essa fala do candidato Gustavo, a gente encerra, tá, o nosso debate. Eu aqui, Emerson Menezes, em nome do Ocupa Tijuca, quero primeiramente agradecer a vocês, essa plateia, tá, que está acompanhando conosco, agradecer muito o aceite do convite, tá, Thaís, Gustavo, assim, muito obrigado mesmo. A gente sabe que o dia de hoje é um dia complexo, né, que é um sábado, um dia que a cidade está fervilhando em eventos, né, em várias situações, que realmente a presença de vocês seria muito bem-vinda. Então, estar conosco aqui realmente nos presenteia, que vocês possam voltar, como foi a minha fala anterior, para outros momentos que não apenas momentos como esses, né, de debate político, mas para que vocês nos acompanhem nas N atividades que nós fazemos, não só aqui no Morro do Salgueiro, mas nas outras comunidades às quais o Ocupa Tijuca também tem uma atuação forte, né, porque apesar de ser um grupo de militância política, né, que está com muitos dos seus ocupantes vindos do asfalto, mas temos companheiras e companheiros que estão em territórios de favela, né? Não só aqui no Salgueiro, mas também na Indiana, no Borel e nosso vizinho aqui da Formiga. Então, agradeço muito a presença de vocês, a Mônica Francisco, que não está mais conosco aqui, que teve que se retirar para uma outra agenda também, ao candidato Yuri também, agradecer da mesma forma, já que isto está sendo gravado e registrado, e pretendemos usar, tá, esse material para divulgar o que nós fazemos, e finalizo efetivamente com um poema aos moldes do que nós fazemos no Quintas Poéticas, que é o sarau realizado aqui no Morro do Salgueiro, aqui em Caliel, aqui neste solo, aqui na sede do Caxambu do Salgueiro, toda terceira quinta-feira do mês. Setembro temos um encontro marcado, como bem disse no início, dia 22 de setembro, com nossa companheira, amiga querida, com a Silvia, tá? No dia 22, deixo novamente esse registro aqui. E quero fazer apenas uma leitura breve de um poema, de um dramaturgo, de um poeta alemão, século 20, dos anos 20, que foi Bertolt Brecht. Luciana gosta. E eu fiz a leitura desse texto no nosso último sarau de quinta-feira passada. E quero ler aqui com vocês, companheiras, companheiros ocupantes, que diz como título: Na morte de um combatente da paz. Olha o título: Na morte de um combatente da paz. Aquele que não cedeu foi abatido. Foi abatido aquele que não cedeu. A boca do que preveniu está cheia de terra. A aventura sangrenta começa. O túmulo do amigo da paz é pisoteado por batalhões. Então, a luta foi em vão? Quando é abatido o que não lutou só, o inimigo ainda não venceu. Gente, o inimigo ainda não venceu. Precisamos derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo. Nós temos N candidatos da esquerda que estão pleiteando aí seus cargos. Não só a Thaís, não só o Gustavo, não só a Mônica e o Yuri que estavam conosco. Temos muitos outros candidatos, muitas outras candidatas da esquerda. Nós precisamos ocupar esses cargos
Tá? Precisamos colocar nas nossas câmaras legislativas essas pessoas. Precisamos, gente. Precisamos. Precisamos ter uma vereadora na nossa Câmara como a Thaís, mais mulher preta, entendeu? Mais mulheres. Com licença, candidato, da sua presença aqui, da sua campanha, mas eu sou um cara preto que fala que eu, de uns anos para cá, gente, eu tenho votado muito em mulher preta. Muito, muito, muito. E para as que eu já elegi, para as com as quais eu ainda tenho contato, eu digo, assim, já falei para a Tainá, já falei para a Renata Souza, falo agora para a senhora, viu, candidata, viu, vereadora, que quero vê-las nos cargos executivos também. Quero vê-las governadoras, quero vê-las presidentas, vocês que são dos nossos partidos de esquerda, vocês que são as mulheres, mas vocês também, viu, candidato? Porque temos que colocar o nosso povo da esquerda lá e tirar toda aquela gentalha que está colocada lá. Fora Bolsonaro, fora bolsonarismo. Finalizando, realmente, quero agradecer a presença de cada uma, de cada um, dizer que este momento aqui não se acaba, não se esgota aqui. Precisamos repetir, viu, ocupante, viu, Ocupa Tijuca, momentos como esse, sairmos do nosso momento lá de remoto, né, do online, virmos para cá, subirmos as favelas, irmos para as praças públicas, debatermos, dialogarmos, conversarmos. Ana, você quer ter uma fala? Só ia falar, é fundamental nós irmos, Emerson, também para as igrejas. Eu sou católica, a Mônica falou que é evangélica, é pastora. A gente tem que levar esse debate também para as igrejas, porque senão não dá, porque estão tomando conta da fé das pessoas. É isso. Perfeito, companheira Ana. E dessa forma eu encerro. Nós continuaremos aqui, tá? Para a gente conversar e a gente rearruma isso daqui. Vamos fazer o módulo, fazer o formato bar, tá? Para conversarmos, nos conhecermos, quem não se conhece ainda. Declaro encerrado o nosso debate Ocupa Tijuca, viu? Muito obrigado.